Hoje, eu olhando as minhas decisões, eu tenho clareza. Por quê? Porque eu tô olhando o que eu vivi. Mas enquanto eu vivi, são muitos sentimentos envolvidos, né? Então, preciso ter clareza. Como ter clareza? Uma má escolha, às vezes a consequência dela te influencia a seguir fazendo más escolhas e você não consegue, às vezes, romper esse ciclo. Com quem você anda, a mesa que você senta, as escolhas que você faz no dia a dia, acredita, vai moldar o seu comportamento. Mais um Regeneradas no Ar e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para refletir o impacto das suas escolhas no destino da sua vida? No programa de hoje nós vamos falar sobre pequenas escolhas e grandes conquistas. Uau, meninas! Esse tema é muito profundo, hein? Nossa, porque é impossível olhar para a nossa vida e não pensar o quanto a gente já fez boas escolhas e enquanto também algumas foram bem negativas. E eventuais arrependimentos, né? Por que fiz isso, por que não aquilo? É algo que é reflexivo, digamos assim. E dá um pouquinho de medo, né? Porque no dia a dia, no calor da vida acontecendo, nós não paramos para refletir como as nossas escolhas mudam o destino da nossa vida. E não apenas as nossas escolhas, tão importante quanto as nossas escolhas são as nossas renúncias. Como renunciar também é importante na equação da vida para a gente chegar a um denominador que nós queremos ter, né? Porque toda escolha pressupõe uma renúncia. Ou uma não, né? Várias renúncias. Você tem que escolher entre tantas opções, seguir ou não aquele caminho, seguir ou não por aquela profissão, para aquele emprego, para aquele relacionamento, manter ou não essa amizade. É claro que a gente está falando aqui de escolhas maiores e que definem muita coisa, bases assim da nossa vida. Mas as pequenas decisões também do nosso dia fazem muita diferença em como a gente está vivendo a nossa vida. Se está sendo boa ou se está precisando ser revista em algum ponto. E a maneira que vai impactar, porque é de grão em grão que a gente constrói alguma coisa. É o nosso dia a dia, não é, nossa, algo que eu vou fazer de maneira extraordinária, uau, conquistei. Não, é uma constância, é uma renúncia. E renunciar não é fácil. Senão todo mundo chegava lá, da noite para o dia. Não, é todo um processo. E é difícil, né? É muito difícil, até porque também, enquanto a gente está vivendo, as contas estão chegando, os boletos estão aí, as dores da vida estão aí, e muitas vezes eu vejo pessoas vivendo no automático, sem terem a real dimensão de como as escolhas delas são impactantes no resultado da vida. E é boa essa sua fala, porque no programa anterior a gente até comentou sobre o cérebro querer a economia de energia. Então é muito fácil seguir no automático. Eu acordo, tenho isso para fazer, tenho aquilo para responder, esse é o meu trabalho, essa é a minha rota, essa é a pessoa da minha convivência, e vou tocando a vida. Então quando a gente perde a clareza de onde eu quero chegar, de qual é o meu objetivo, essas pequenas decisões que levam, às vezes, um grande esforço para a gente querer mudar a rota, querer fazer algo diferente, a gente vai negligenciando. E aí está o perigo da gente não chegar no lugar que a gente realmente gostaria. E essa negligência, ela vai tendo consequências, né? Porque, assim, nós seguimos a nossa vida baseado nos pilares cristãos. Né? Então, você vê como as nossas escolhas, as amizades que temos, os relacionamentos que formamos, e aqui não só relacionamentos amorosos, tá? Relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento com os vizinhos, relacionamento na igreja, como as rodas que nós partilhamos, como as mesas que nos assentamos determinam nosso destino, porque vai determinar a nossa mentalidade. E molda comportamento. Tem uma menina que a gente tem um carinho gigante por ela, trabalha com a Ká, a gente brinca, uma vez eu liguei para ela, parece a voz da Ká. Todo mundo fala. A gente ama ela, assim, maravilhosa. Ela é maravilhosa. E, puxa, uma convivência de tanto tempo com a Ká, que elas falam muito parecido. Até o timbre de voz a gente fala, uau, é muito igual. Olha, mas são quase 12 anos trabalhando juntas. Então, assim, Pri, beijo pra você, te amo. Então, assim, não tem como. E tem muitos ciúmes do nosso relacionamento. Falam que eu passo a mão na cabeça dela, que ela puxa meu saco, e não é.
é simplesmente uma sinergia de trabalho. E essa convivência, ela molda. Por quê? Com quem você anda, a mesa que você senta, as escolhas que você faz no dia a dia, acredita, vai moldar o seu comportamento. Eventualmente vai moldar a forma que você pensa. Você precisa ter, às vezes, obviamente, em sociedade, nós estamos expostos, às vezes, a ambientes que não gostaríamos de estar. Mas temos de estar porque é a sociedade, é a vida, temos que lidar com isso. Por isso, a necessidade da base. A necessidade da base. Quais são os meus princípios para que eu não me corrompa e não me desvie do caminho baseado naquilo que eu vivo? Mas é escolha. Mas às vezes sem perceber. Sem dúvida. Porque você vai perdendo os seus princípios e você vai abrindo mão dos seus pilares de forma muito sutil. E aí mora o perigo. Por isso que essa questão que eu sempre falo, a mesa que nós nos assentamos determina o nosso futuro, é que vai determinar a nossa mentalidade. Porque daí a gente vai começando a viver e a gente vai começando a ficar insensível ao pecado, muitas vezes. Insensível ao erro. Insensível ao errado. Por quê? Porque você vai normalizando coisas que não são de Deus, coisas que não são os princípios bíblicos. E a partir desse momento que você vai tendo pequenas flexibilizações na sua vida, essas escolhas elas vão se somando. Vamos pegar aqui o exemplo de alguém solteiro. Então, tô solteiro, tô na igreja, mas sentei na roda dos amigos que só falam de mulher, né? E você vai, tudo bem, é um homem casado que está aqui curtindo foto de mulher e não tem nada a ver ele ver uma mulher no Instagram. E você vai normalizando aquele comportamento errado. E você vai normalizando. E quando vê, você passa a normalizar situações que não deveriam ser normais. Você passa a abrir mão dos seus princípios. Né? E aí, você abrindo mão e normalizando essas situações, você começa a tomar decisões baseadas naquilo que você está vivendo ou sentindo. E essas decisões, elas vão tendo consequências na nossa vida. Porque grande parte das vezes, quando a gente pega, por exemplo, um novo convertido, é interessante a gente ver o processo, por grande parte mesmo das vezes, eles vão dizer assim, eu tô lá na faculdade, e aí me chamaram para fazer uma discussão de trabalho no bar. E aí você tá lá em um ambiente que não é cristocêntrico, obviamente, e que pode te colocar em situações de pecado. Só que nessa transição entre, eu preciso então entender quais são os valores cristãos, preciso fazer escolhas que norteiem a minha vida de acordo com o caráter de Cristo, algumas pessoas vão ser radicais e vão conseguir se posicionar, esse ambiente, essas amizades não fazem sentido, outras vão dizer assim, mas quem está pecando é ele, não sou eu, então tudo bem estar aqui, sem levar em consideração que tudo influencia o tempo todo. E aí é que a gente não deve seguir nesse automático, porque se a gente realmente não parar para pensar que essa pequena escolha influencia em grande parte da minha vida, a gente começa a escorregar em valores e questões e comportamentos que lá na frente vão fazer falta dentro de um futuro que de fato eu quero viver. E é a lei da semeadura, né? A famosa lei da semeadura. Não tem como plantar limão e colher maçã. Não acontece. Assim, não é sobre, mas eu fui perdoado. De fato, o perdão nos alcança pela graça de Jesus. Mas a consequência de um ato que eu tive hoje, fica tranquilo. Vou colher amanhã. Vai chegar. Então, tudo custa. Tudo nessa vida custa. Mas a gente precisa saber fazer as nossas escolhas no dia a dia. Isso vai dar a consequência futura. Eu sempre falo, né? Eu queria que essa Karina de hoje, mais madura, mãe, esposa, enfim, fosse a Karina da adolescência, né? Porque na adolescência, imagina, gente, eu sou consequência de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi os outros vivendo. Eu errei também, mas assim, eu não tive grandes erros, porque eu sempre fui uma pessoa que me espelhou tanto assim, pro bem quanto pro mal, e no outro eu via algumas pessoas tomando algumas decisões, nossa, que estranho. Então eu sempre fui muito reflexiva, né? Às vezes já tive, gente, sim, meus momentos, por exemplo, no começo da minha vida adulta, eu fiquei um pouquinho mais fria na fé, eu nunca desviei, mas fiquei mais fria na fé, porque foi um momento que eu questionei algumas coisas, enfim, acho que faz parte da vida.
Mas mesmo lá, aspas, mais fria na fé, eu sabia que eu seguia Jesus. Eu só queria ter certeza de basear minha vida na Bíblia, porque eu não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje. Foi o momento que eu fui atrás, eu fui buscar. Mas eu sempre tive muito temor, né? Óbvio, porque o temor, ele me direcionou. Então, o temor de escolher mal me preservou muito. E o temor, ele te evita de situações de pecado, porque não é fácil fazer uma escolha. E às vezes também não é fácil sustentar. Eu sei que é para cá que eu preciso seguir. Eu sei que talvez eu precise romper com essa amizade, com esse namoro que tá me dando sinais de que não vai terminar em um bom casamento. E aí eu decido racionalmente, eliminando um pouco ali as minhas emoções que podem embaçar a minha escolha, ficar consistente na decisão. Isso é muito difícil. E o que a Bíblia vai nos dizer? Que muitas vezes, quando a gente precisa decidir, eu não posso estar embaçada pelo meu passado, então com os meus traumas, com as minhas vivências, achando que eu vou novamente viver tudo aquilo. Eu preciso me despir desse lugar. O passado é um lugar de aprendizado, e não necessariamente de reviver aquelas experiências ruins, como a gente também não pode reviver as boas. Pena, né? Então, Queríamos. a Bíblia fala, e também não ficar ansioso pelo futuro. As nossas escolhas, elas precisam estar agora baseadas num presente, que é um presente, por isso esse nome. E é tão difícil isso, porque a gente, de fato, fica completamente inebriado por o que eu já vivi, o que eu quero viver e o que eu preciso fazer agora. E é tudo muito confuso, às vezes, a gente conseguir, de fato, ter clareza. Eu acho que clareza responde muitas das nossas escolhas. Mas como ter clareza? Às vezes você não tem. Não. Hoje, eu olhando as minhas decisões, eu tenho clareza. Por quê? Porque eu estou olhando o que eu vivi. Mas enquanto eu vivi, são muitos sentimentos envolvidos, né? Então, preciso ter clareza. Como ter clareza? Algumas formas que a gente consegue desenvolver clareza. Primeira delas, a gente fala isso em todo o programa. Para de agir no automático. Reflita sobre o que você realmente quer. Faça um checklist. Tipo assim, esse emprego é realmente aquilo que você quer viver? É a melhor escolha para sua vida? Nesse momento ele paga as minhas contas e eu não posso abrir mão. Então é a gente olhar porque a gente tem hoje de forma muito real e objetiva. Esse é um relacionamento que eu realmente tenho um sonho de viver? O que falta para ser diferente? Então faça escolhas diferentes. É muito complicado. Se fosse a gente também fácil, tem né? que lidar com a frustração. Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que quer escolher só viver o lado bom das coisas, né? Eu quero trabalhar naquilo que só me faça feliz. Claro, a gente tem que buscar sim algo que dê satisfação, mas dá para trabalhar, dá trabalho. No mundo tereis aflição, amado. Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Então significa que, obviamente, a gente tem que buscar sim satisfação nas coisas, mas entender que viver dá trabalho, que não é tudo que a gente vai ficar feliz e contente. E vai requerer sair da zona de conforto. Gente, é muito confortável, a redundância, estar na zona de conforto, no automático ali. Por quê? Porque você não está gastando energia. Você está gastando a energia suficiente para se manter o ali. status quo. Boa. Mas, para eu evoluir, para eu conquistar aquilo que eu ainda não tenho, eu preciso sair da zona de conforto. Às vezes, o que a gente vê muito, principalmente na juventude, assim, sabe, na adolescência, eu miro em alguém, quero ser igual. Só que eu observo aquela pessoa no auge do sucesso profissional dela, por exemplo. E não imagino quanto custou chegar lá. Quantas noites em claro, estudando e correndo atrás, às vezes fazendo plantão à noite, de madrugada. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Só que a gente precisa ter consciência de que custa. Então, se eu quero aquilo, você falou assim, a questão do checklist é muito boa, e a gente que é pragmático, a gente ama o checklist. É importante porque você coloca a mão na consciência, deixa eu ver qual é a minha situação real agora, eu não posso ser iludida e simplesmente abrir mão disso aqui e meu boleto vai chegar.
Não posso, eu preciso planejar. E esse planejamento, para ele sair do papel, vai requerer que você saia da zona de conforto. E sinto em te dizer, fora da zona de conforto é desconfortável. E quando a gente vê a biografia de grandes homens de Deus e de grandes personalidades públicas, eles não tomaram uma grande decisão na vida. Vamos pegar aqui a história de Sansão. Não foi uma grande decisão. Ele foi ignorando princípios. Os sinais Não se estavam ali. relacione com a Filisteia. O que ele faz? Vou lá. Vou lá, né? Então ele vai, eu brinco com a Charlotte, ele vai testando limites, né? Porque a gente acha que o pecado ele tem consequência imediata. E às vezes a consequência não é imediata. Então você pega a história de Sansão, é uma história que me traz temor, porque você vê que a todo momento ele vai fazendo pequenas concessões, né? Não se relaciona, ele tem orientação. Ele vai lá, se relaciona, se apaixona e não sei o que, conta o segredo, pá! Né? Resumindo, muito resumidamente a história de Sansão. Conta o segredo, a pessoa que estava com ele queria derrotá-lo. Deus ainda foi misericordioso, claro, ele mas talvez a história de Sansão poderia ter tido outro destino. Então ele não teve uma grande decisão, vou ficar com Dalila e dane-se tudo. Não. O tempo todo na história dele, ele faz decisões deliberadas e contrárias à vontade de Deus. Exato. E aí a gente a vê. consequência foi Vem. muito desastrosa. Davi, rei Davi, ele chegou e falou, vou adulterar e matar? Ele só saiu na janela e viu uma moça bonita, que era casada, né? Então, ele saiu na janela, ele cobiçou, ele desejou, ele não lidou com aquele desejo, poxa vida, ela é casada, ele foi lá e se relacionou com ela. Se relacionando com ela, o marido estava em guerra, engravidou, e poxa vida, o que eu faço agora com esse marido? Foi lá e cometeu o assassinato, digamos assim, colocou Urias na linha ali de frente da guerra, ele foi morto. Então você vê que a consequência tão desastrosa da vida de Davi não foi uma grande escolha, foi pequenas decisões. E sabe o que é isso? É uma cascata, né? Um abismo puxa o outro. A gente brinca, né, com essa frase. Mas uma má escolha, às vezes a consequência dela te influencia a seguir fazendo más escolhas. E você não consegue, às vezes, romper esse ciclo. E esse ciclo, às vezes, a gente consegue romper de que forma? Com a nossa rede de apoio. Então, por isso que é tão importante nós termos relações saudáveis, não só no núcleo familiar, mas às vezes na igreja, um discipulado, um pastor, alguém que consiga vir de fora e te trazer um alerta. Cuidado, você está aqui num ciclo de más escolhas. Vamos cessar isso agora, vamos rever o plano da sua vida, porque se você seguir assim, o caminho final vai ser muito ruim. Então, de verdade, eu acho que fica aqui um alerta para você que é dirigente, para você que está na igreja numa posição de liderança. Não vá ali só pensando no serviço, do tipo assim, eu tenho que subir no altar e pregar. Não, olhe a pessoa de coração. Examine ali o comportamento, tenha o cuidado e o carinho de trazer para perto e como Cristo vai dizer, né? O discipulador é aquele que traz o outro para perto de Cristo. Se você está observando que alguém vem fazendo deliberadamente más escolhas, tente ser o freio. Porque às vezes, foi como a gente estava falando, é difícil fazer uma boa escolha e se sustentar no caminho até conseguir um resultado bom. E às vezes você não vê que está fazendo más escolhas. Exatamente. Né? Por quê? Porque você vai deixando ao longo do caminho os seus princípios de lado. Você vai vivendo pelo sentimento. E o coração do homem é enganoso. Você pega aí o rei Davi, ele viveu um sentimento, ele não controlou esse sentimento. Né? Só que aí quando ele cumpriu o desejo dele, né? Quando aquele desejo ele conseguiu concretizar, veio a consequência, né? Então eu sempre falo, nunca é tarde demais para recalcular a rota. Quanto antes a gente recalcula a rota de decisões erradas, de quebra de princípios, melhor é o nosso retorno para o centro. E sabe por que às vezes é tão difícil romper com uma escolha que a gente sabe que, entre aspas, a consequência dela é ruim ou pecaminosa? Por exemplo, agora, né? Davi sabia
que ele não estava se colocando numa situação adequada, desejando a mulher do próximo numa situação clara de adultério. Mas o desejo e o fato da gente não conseguir exercer domínio próprio e frear a nossa carne faz com que a gente não consiga, às vezes, escolher para o bem. Porque o pecado que habita em nós está nos dominando. Então, lá em Gênesis 4, Deus ele vai falar, né, a gente já falou também disso em outro programa, para Caim. Olha, você se irou, mas o pecado está à porta, cabe a você dominar. Não vá agir em direção à sua emoção, aquilo que você está sentindo, porque senão você vai pecar. Então, às vezes, a gente racionalmente sabe que aquela escolha, ela não é boa. Mas a gente não consegue se dirigir contrário a ela, porque a nossa natureza pecaminosa está dominando. Mas a Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai. Então, significa que você vai ter o sentimento. Você vai ter raiva, você vai querer socar a mão na cara de alguém. Se você é como eu, falta um pouco de paciência, com certeza. Mas aí você volta para o domínio próprio, né? Então, eu tô irada, Mas calma, o que eu faço com esse sentimento? Então, eu vou ter domínio. Eu quero socar sua cara. A gente que é irmã aqui, né? É um exemplo bem comum. Calma. Comum na infância, né? Não, tá, tudo bem, mas foi. Pô, eu quero te socar. Porque você comeu meu bolo de chocolate, usou minha roupa sem me pedir. Nossa, clássica de irmãs, né? Usar a roupa sem pedir. Você quer? Eu me irei. Mas o que eu vou fazer com isso? Não se põe o sol debaixo da tua ira. Eu vou ficar remoendo aquilo, vendo, nossa, como eu me vingo, como eu isso, como aquilo. Aí se torna algo pecaminoso. E não só, a gente está falando, às vezes, de consequências muito grandes. Cartão de crédito, maior endividamento brasileiro. O Brasil é um dos maiores mercados de endividados. As pessoas, às vezes, não têm controle com compra. Comprar é gostoso, o consumo é gostoso. Mas, poxa vida, você sabe que a conta vai chegar. Grande parte das vezes desse descontrole em relação ao consumo vem por uma dificuldade de regulação emocional. Então, de novo, a gente precisa olhar corpo, alma e espírito para todas essas bases da nossa vida de forma mais equilibrada. Parece fácil falar, mas, de novo, a gente volta nesse lugar de todos os dias levar cativos nossos pensamentos em obediência a Cristo. É o relacionamento com o Senhor. É constante. Outra vez, não querendo espiritualizar, mas já espiritualizando, somos cristãs, afinal, é necessário a disciplina espiritual. É necessário o fruto do Espírito. Gente, sem o direcionamento do Espírito, fica tranquilo que a sua escolha vai ser horrível. E se o teu olho te escandalizar, arranca ele. Se é o cartão de crédito, o teu problema quebra. Sabe por quê? Dívida tira a sua paz. Aí é uma renúncia. Eu vou renunciar isso. Por quê? Porque quando chega a conta do cartão de crédito, você não tem paz para dormir. Você vai acumulando dívidas, você começa a não ter saúde financeira, né? Quem escolhe comer demais, gente, comer é uma delícia. Eu queria comer McDonald's todos os dias, mas eu não posso, a minha saúde não permite. Então, assim, são essas pequenas escolhas e essas pequenas renúncias que vão formando quem nós somos, que vão tendo consequências na nossa vida, e a gente não vê essas consequências, né? De imediato não, e é por isso que a gente segue se comportando e fazendo. Sabe uma coisa que eu gosto bastante, sempre de fazer? Não sei se vocês têm o tal do mapa dos sonhos. O mapa dos sonhos, ele é basicamente, pode ser mental, né? De tudo que você deseja viver em todas as áreas da sua vida. Então, o que você já ouviu de Deus? Em relação a propósito, em relação aos seus próprios sonhos. E aí eu brinco principalmente com as minhas meninas, né? Eu sempre chamo elas de minhas filhas postiças. Coloquem imagens, tenham de forma objetiva o que vocês querem viver, para a gente não cair nesses pequenos problemas de, infelizmente, vivemos coisas que nós não gostaríamos de estar vivendo naquele momento. Por quê? Por decisões deliberadas. É claro que grande parte das vezes também o nosso sofrimento vem de situações que nós nem escolhemos viver, né? Somos colocados ali. Mas aí o que a gente não tem controle não temos. Aí a gente lida com isso, Isso né? também é uma escolha. A forma como eu escolho pensar, interpretar a situação que eu estou vivendo impacta diretamente na forma como eu me sinto, como eu me comporto, na minha mentalidade, e essa também é uma escolha. Fácil. Não é, mas a gente precisa o tempo inteiro estar ciente de que todos os dias a gente tem pequenas decisões para tomar. Então, no trabalho, já pensou se a gente reage
de forma mais brusca Não, ao seu pelo amor de colega, Deus, você não vai ninguém quer fazer isso. trabalhar, ninguém quer lidar com pessoa descontrolada. Mas em né? casa você se permite, às vezes, ter essa escolha de ser mais agressivo, de ser mais rude. A intimidade. Uhum, Com quem eu jamais briguei na vida? comigo, Você é minha irmã. de fato. Então, com quem a gente mais tem intimidade é com quem nós mais brigamos. Ou com quem nós menos cuidamos do relacionamento. Irmã, marido, mãe, pai. E são as pessoas mais importantes da nossa vida. A gente precisa ser intencional em tudo, né? Eu acho que a intencionalidade, ela é muito necessária, né? A gente sempre fala dos frutos do espírito, do domínio próprio, e tá aqui a gente se dominar, a gente não deixar ser levado pelas nossas emoções, a gente se permitir ser advertido, né? Então, quando a gente, voltando para as biografias, Sansão, Davi, nós vemos que existiram pessoas na história deles que os advertiram. Sansão, cuidado, Os profetas. Os estavam profetas, ali. Davi foi lá, poxa vida, né? Então você vai ignorando, você vai vivendo por esse sentimento e aí E olha a decisão de Esther. Ela teve uma escolha, ela decidiu e mudou todo o futuro de um povo inteiro. Então a gente precisa ter essa consciência e às vezes sair da nossa zona de conforto para entender, puxa, eu fui criada pelo Senhor para um propósito. Deixe-me entender isso. Deixe-me criar uma rota para que eu seja disciplinada em cumprir isso com louvor. Obviamente que os nossos dias não são fáceis, nós temos aflições, mas o que eu posso ser de melhor com aquilo que eu tenho hoje? E eu vou, a necessidade de recalcular rota, vamos lá, vou recalcular. E fazer escolhas, boas escolhas, escolher perdoar, que é uma escolha. Escolher restaurar, às vezes não está perdido, às vezes é uma questão de, opa, deixa eu recalcular isso aqui, para eu reconstruir uma nova atitude, uma nova relação, dentro daquilo que eu já construí. ou às vezes outra não atitude. restaurar, perdoar e seguir. E seguir em frente. Existem tantas possibilidades, né? Assim, fácil não é. Mas o tempo inteiro, todos os dias, nós estamos fazendo escolhas. Então, se existe um principal ponto que você precisa ter atenção, talvez seja quem você está ouvindo em relação à influência daquilo que você precisa escolher na hora de decidir. Escute o Espírito Santo, escute as pessoas que de fato você sabe que caminham próximas ao Senhor. E aí, a consequência, a colheita vai ser muito melhor. Fácil. Obviamente, nós sabemos que não é, mas as nossas escolhas, as nossas renúncias, elas trazem sim consequências para a nossa vida. E o que nós desejamos para você que nos assiste aí em casa é que você consiga refletir. Que caminho você está seguindo? Quais mesas você está se assentando? Quais pessoas são vozes de influência para você? Qual é o caminho que o Senhor desenhou para você? Será que você está trilhando ele? Que Deus abençoe muito vocês e nós queremos ouvir o que vocês acharam desse programa. Siga-nos nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, deixe seus comentários, suas sugestões e até o próximo programa. Que Deus abençoe vocês.